Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação que nós iniciamos hoje o Caminhando Juntos, contando com a presença de Nilo Nogueira e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos do Redenção. E com o carinho de vocês que nos assistem, com a ajuda de vocês também que nos assistem, porque o pensamento bom de vocês nos ajudam e que vocês possam acompanhar as reflexões que nós estamos fazendo ou vamos fazer e juntos possamos chegar a caminhos que nos levem a uma prática da doutrina que nos ajude em termos de progresso, tanto intelectual quanto moral, quanto como propõe o Espiritismo, que se consola é porque nos esclarece e orienta. Nilo, tudo bem com você, Nilo? Olá, Jaime, tudo bem? Olá a todos que nos assistem. Arlindo, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui no Caminhando Juntos, participando dessas reflexões, desse estudo. E Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Jaime, graças a Deus. Boa noite a você, boa noite, Nilo. Boa noite, amigos e amigas do Caminhando Juntos. E que possamos seguir aí essa trilha de boas conversas. Isso. É conversando, né? Nós vamos aí, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, ele fala que se ensina espiritismo, ou se aprende espiritismo, até contando, estou ouvindo histórias importantes, né? Ouvindo relatos importantes, né? No que o ensinamento espírita não é uma proposta de cátedra, né? E é o que a gente procura fazer aqui, conversando com base no texto kardeciano, né? E a gente vai começar agora, porque dessa feita nós vamos tratar de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse capítulo 25 tem o título Buscai e achareis. E nós vamos conversar sobre esse subitem, ajuda-te e o céu te ajudará. Inicialmente, em todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca primeiro a proposta de Jesus. Depois vem o comentário dele, depois vem a instrução dos Espíritos. Então vamos ver aqui o que disse Jesus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Veja que Jesus fala, Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. Isso é importante, né? Sobre a palavra de Jesus, pedi e vos será dado. Como é que vocês veem de início? Eu gostaria do comentário dos dois. Nilo. Bom, Jesus, ele sempre utilizando, né, as situações corriqueiras muito próximas do espírito encarnado, né, da época,
ele sempre traz assim um entendimento através da vivência que lhe é característica, que lhe é própria ali, né, da humanidade. E nesse sentido, me parece assim que ele vem falar da misericórdia de Deus, né, da bondade de Deus, com relação a nós que estamos aqui encarnados, passando pelo aprendizado, pelas experiências, né? E ele alerta para isso, né? Que se nós, ainda assim, que não somos Deus, né? Nós queremos o melhor para o nosso filho, buscamos fazer o melhor, cuidamos e atendemos às suas necessidades, que dirá Deus? Mas, infelizmente, as pessoas entendem isso, eu acho que ainda tem muita gente entendendo isso errado, né? Acha que vai pedir a Deus, costuma olhar do ponto de vista da vida material, da vida de encarnado. Então, quer a fartura material, quer o dinheiro, quer a prosperidade, quer conquistar isso, aquilo, quer passar por uma faculdade e tal. E agora, com a doutrina espírita, a gente começa a entender que o bem que ele nos dá é daqui para frente, para a eternidade. É o bem espiritual, é a vida espiritual, é o progresso espiritual. Tudo aquilo que nos ajudar nesse sentido será proporcionado para nós. Ele proverá a experiência que irá nos levar para o caminho do bem, para o caminho, né, do progresso. Eu entendo assim. Nilo, a única coisa, a observação que eu faço, não com relação ao que você disse, é que a gente não pode confundir esse espiritual com misticismo. Sim, esses valores espirituais são valores importantes, mas não são valores místicos, não. Porque, infelizmente, se confunde muito com isso. E, infelizmente, também é esse viés religioso do espiritismo que, às vezes, traz esse misticismo à frente da razão, deformando até o caminhar da doutrina, deformando até o entendimento de alguns com relação a essa doutrina. E você, o que acha, Arlindo? Olha, Jaime, Nilo, companheiros, eu queria trazer uma pequenina história. Esse texto é muito belo, né? Esse início das palavras de Jesus tem uma importância muito grande. Eu gosto muito desse trecho, dessa fasezinha final, que diz assim: ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros? Eu queria trabalhar isso um pouco, só porque, para falar de uma experiência pessoal, que eu sempre encarei um pouco nesse sentido. E olha que naquele tempo eu ainda não era espírita, né? Eu, separado do meu primeiro casamento, meu filho mais velho, a uma certa altura, ele resolveu vir morar comigo por uma série de razões, problemas que estava enfrentando, ele veio morar comigo. Não quis mais ficar com a mãe, então ele ficou comigo. Aí foi bom, interessante, porque foi um exercício para os dois, né? Nessa coisa de separação assim, muito complicada. E aí, num certo momento, ele começou a cobrar, como todo jovem, né? Pai, eu quero aquele tênis da moda assim, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que nesse processo, era funcionário público do Estado, né? E ele veio morar comigo, mas a pensão continuou chegando só para a mãe, né? Eu disse: meu filho, pensa o seguinte, olha aqui para o papai, aqui tem um contra-cheque, olha só, o que eu recebo é isso aqui. O dinheiro que eu tenho de você está lá porque eu não vou ficar nessa briga. Então, a gente pensar o seguinte: você não precisa do tênis? Você acha que o seu pai tem condição de comprar esse tênis do jeito que você gosta? Faz assim, você conhece o CIEE, que é uma instituição que lotava os jovens que estivessem, por exemplo, estudando de manhã, trabalhavam lá à tarde. Eles arrumavam um estágio, um trabalho remunerado para o meio expediente. Pois eu falei com ele, disse: olha, você vai procurar o CIE e ver se a vida não vai ficar legal. E ele foi meio chateado, que a gente não recebe isso muito bem, mas foi e nunca mais deixou de trabalhar e de estudar.
Então, eu peguei isso por causa desse negócio aqui. Nem sempre o melhor é aquilo que ele quer, mas eu preciso dar a ele aquilo que ele precisa, para que ele alimente esses novos valores, para que ele tenha clareza disso. Isso não me faz igual a Jesus de jeito nenhum, mas é que para os pais não perderem essa referência. Eu tenho uma obrigação moral de educar, de dar a ele condições de pensar que a vida não é ganha assim. Porque senão a gente diz assim, me matei para criar ele, hoje não me dá valor. Porque você não soube dar valor a ele, fazer com que ele se valorizasse, percebesse o valor do dinheiro que se ganha, do suor que se... Tudo é conquistado com trabalho e sacrifício. Então não adiantava eu, por algum complexo de culpa, assumir todas as dificuldades para aquele que as soluções que todo jovem naturalmente quer, para ficar bem na fita, porque a gente tem uma responsabilidade. E eu acho que legal quando ele diz isso. Se vós que sois pais maus conseguem fazer o melhor, espera de Jesus, então. Que história é essa? Então eu gosto muito desse momento. É que esperar de Deus, no caso, né? De Deus, de Deus. Bom, então vamos agora à apreciação de Kardec. Né? Kardec diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a essa outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Muito bonito isso, hein, Nilo? Fala aí, Nilo. Assim, é bacana isso, porque ele vai ligando uma coisa a outra e mostra o quadro em que a gente se encontra, né? Quer dizer, a necessidade do trabalho aqui na vida material, nós, quando encarnados, precisamos trabalhar, né? Não tem como, é diferente na vida no plano espiritual, a gente não precisa de alimentação, coisas desse tipo, né? Mas aqui a gente precisa. Então, ocorre assim, o estar encarnado significa necessidade de trabalho. A gente tem que trabalhar, né? E assim, através do trabalho, a gente vai exercitando a inteligência. Isso. Né? E nisso, assim, os problemas que advêm daí, da inteligência, promovem o crescimento moral como consequência. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo outro dia, acho que era do Animal Planet, em que viram lá, pegaram um vídeo de um macaquinho, um macaco, um bando de macacos num determinado lugar tinha aprendido a usar uma pedra como instrumento para quebrar uma concha para ele comer. Ele ia escolher a pedra, ele pegava, procurava e trazia a pedra que ele queria, botava o negócio lá em cima e pá, quebrava para comer. E aquela pedra ficava ali como instrumento dele. Então, assim, você aí, trazendo essa analogia para nós humanos, lá no início da nossa caminhada, a gente aprendeu, de repente, a usar um pedaço de pau para quebrar alguma coisa. Né? Isso é trabalho, né? A gente tinha que prover a nossa alimentação, nossa segurança e tal. Aí, para quebrar alguma coisa. Aí, de repente, eu percebo que vem um coleguinha meu querer pegar minha comida, eu dou com um pau na cabeça dele. Aí, é aprendizado, isso é intelectual. É um aprendizado, eu consigo usar uma arma para me fazer mais forte que o outro. Olha só, aí vem o outro também, vai aprender, e no que eu der nele, ele vai vir e vai dar em mim. Aí ali eu vou ver, opa, peraí, a gente vai precisar administrar esse negócio. Depois do aprendizado intelectual vem o moral. Eu aprendo que se eu bater nele, eu também vou apanhar. Então já começa a ver aí um outro nível de aprendizado, que é o moral, que é as consequências daquele conhecimento. Analogamente, nós hoje, né, quando a gente fala que a evolução intelectual vem primeiro, depois o moral. É nesse sentido, porque a gente aprende a usar as coisas e vamos usando, e depois, desmedidamente, e depois vamos vendo as consequências e vamos percebendo que precisamos ajustar as coisas. Daí o crescimento moral. Né? Muito bem, Nilo. Diante dessas consequências que nós vamos aprendendo a fazer escolhas, né? Exatamente, vamos crescendo, evoluindo e entendendo que as nossas escolhas fazem diferença. Se eu escolho para cá é uma coisa, se eu escolho para lá é outra coisa. Fala, Arlindo. Eu fico com a impressão, nesse trecho,
que eu sempre lembro dos que não gostam de trabalhar, né? Daqueles que optam pela, entre aspas, vagabundagem. Eu digo entre aspas por quê? Porque eu tenho a impressão de que essa vagabundagem é uma doce ilusão. Porque a gente vai ver que todos os caras que produzem o pior trabalham arduamente, eles nem percebem que trabalham. Arquitetam planos para roubar as pessoas, eles elaboram intelectualmente ações absurdas, mas não percebem que estão trabalhando. A mau grado deles, eles estão trabalhando, estão se melhorando sem perceber. Eu não sei se eu me equivoco, mas lembra que a gente diz assim, ou se diz na doutrina espírita, que muitas das vezes aquele cara que está na pior condição, quer dizer, ele não tem mais salvação, é aquele que às vezes no mundo espiritual, numa conversa mais bem resolvida, com carinho, com afeto, mas com clareza, ele muda a polaridade das suas ações, porque ele nem, uma hora dessa, ele vai perceber que já trabalhou tanto e nem sabia que trabalhava. Ele não queria trabalhar, mas produziu o tempo todo. Coisas erradas, equivocadas sim, mas isso não deixou de fazê-lo avançar em inteligência. Entende? Eu não sei se eu estou equivocado, mas eu fico olhando como é vã essa tentativa de fugir ao trabalho. E em qualquer situação que a gente tente escapar, se acaba trabalhando mais. Sofre mais, naturalmente, cria mais dificuldades para si mesmo, né? Mas é por aí. Eu não sei se eu estou equivocado, mas é nesse caminho que eu queria pensar um pouco. E mesmo porque, veja bem, o resultado do trabalho nefasto que ele possa fazer, ele vai receber. Isso aí é que vai ajudá-lo a produzir reflexões importantes e escolher caminhos, né, a serem seguidos. E eu acho importante o seguinte: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta ficar orando e achando que Deus vai resolver as coisas e nós não fazendo a nossa parte, não. É ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Quer dizer, façamos a nossa parte, que aí o mundo espiritual competentemente fará a sua, tranquilamente. Deus agirá tranquilamente, não é isso? Ou seja, que o Arlindo... não adianta. Fala, Arlindo. Não adianta ir para o centro toda semana, não adianta só ouvir palestra toda semana, tomar água fluidificada ou botar o joelho no chão. É preciso fazer algo mais. Tem que fazer trabalhar, algo mais, né? Sobre isso que você estava dizendo, Arlindo, eu também acho interessante a gente poder frisar, aproveitar, porque muitas vezes as pessoas podem achar que esses, né, irmãos que estão nesse caminho errado, mais conturbado, né, da violência, do crime, a gente fica olhando, nossa, puxa, que coisa perdida, que encarnação perdida, que atraso e tal. Assim, a gente poder olhar o seguinte, mau grado nosso, usando, como você disse, apesar de termos a nossa percepção sobre isso é experiência, isso é crescimento. Estamos num planeta que ainda apresenta esse tipo de experiência, né, que ainda produz esse tipo de efeito, né, social, porque é um reflexo das mentes que estão encarnadas aqui, da evolução de quem está encarnado aqui. Ok, é terrível sim, a gente vê as consequências, é triste, mas precisamos entender que é experiência e é crescimento também. Da medida, né, como o Jaime falou, eles vão receber o resultado disso tudo que eles estão fazendo, né? Agora, é claro... E matá-los. É claro que não quer dizer que nós... E matá-los não vai resolver, né? Pois é, nesse sentido que eu estou falando. Resolver. A gente sabe que é um problema grave, isso é um risco, estamos convivendo com um risco alto, né, com o nosso dia a dia, mas precisamos começar a olhar isso como espíritas. Não é eliminando, aceitando pena de morte, aquela coisa de todo mundo se armar, vão matar todo mundo, né? Isso aí não é uma solução realmente que visa a evolução, a ultrapassar essa fase, né? Eu acho que traz mais complicação. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando que, em determinados momentos, nós temos medo de assumirmos os nossos próprios pensamentos. Nós queremos, vamos dizer, o beneplácito do outro, nós queremos
o aplauso do outro por insegurança. Eu acho que enquanto nós também não começarmos a administrar a nós mesmos os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eu acho que nada muda também, sabe? Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte. Agora, cada um de nós é uma individualidade, tem a sua singularidade. Não vamos fugir, nem deixar de assumir aquilo que somos e aquilo que temos como formação. Agora, a gente fica preocupado com o aplauso do outro, a gente fica preocupado com a aprovação do outro. Ora, eu tenho que ficar preocupado com a aprovação da minha consciência, né? Naquilo que eu estou fazendo, segundo os ensinamentos que eu tenho buscado estudar, apreciar, para nortear a minha vida. Bom, mas continuando, diz Kardec, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhes concedeu a mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Olha, aqui o Kardec está... Pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E aí, Arlindo? Excelente. Bonito, né? Esse texto é bom. Eu fico pensando o seguinte: quanto estão perdendo pessoas que, ao invés de debruçar sobre esses textos da obra kardeciana, fica decorando obras mediúnicas para citar nas palestras e tal, quando nós temos um ensinamento rico aqui de produção de efeitos na nossa vida, não é, Arlindo? Jaime, eu acho que o que se facultou aos frequentadores do espiritismo de modo geral, e mesmo aos trabalhadores espíritas, cai um pouco naquilo que já conversamos aqui em outras ocasiões, e que você mesmo até já reportou algumas vezes assim: a pessoa faz aquele negócio, reunião espírita, e assim, olha, vem aqui falar do evangelho, põe as linhas de tarde, pode ficar tranquilo, é só o evangelho. Isso é de tal maneira nefasto, pela maneira como foi realizado até aqui, que faz com que as pessoas tenham uma ideia assim: olha, esse negócio de evangelho eu já conheço. Que a gente tem essa ilusão, né? A gente perdeu esse tino de que essa doutrina, ela é reestudável, ela é o tempo todo, ela precisa ser olhada o tempo inteiro, porque ela abre aspas, ela está parada no tempo, que ela é atemporal, e, no entanto, ela nos segue durante todo o tempo da nossa evolução. Nós vamos avançando, progredindo, e cada vez que a gente olha para o texto, a gente diz: meu Deus, tem mais isso que eu não tinha percebido. Então, os companheiros que agem assim como você colocou hoje em dia, são exatamente esses que não olham mais para isso aqui. Sabe por quê? Olha, eu já sei, isso está lá no capítulo 25, item tal, para papá, assim, pronto, está decorado. Mas não está compreendido. Não está apreendida a noção fundamental. Veja que coisa. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais: o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Então, quem estudar o Evangelho, estudando, vai conseguir perceber essas belezas. Aí vai despertando. Caramba, esse cara sou eu, quer dizer, isso é falado para mim.
não é para eu contar a história para o outro, porque o outro vai ter que descobrir no próprio mergulho. E essas oportunidades que nós temos jogado fora e impedido o outro de ver, porque quando você chama um palestrante, um expositor, e já minimiza, olha, fala do evangelho, que as velhinhas não precisam se preocupar, elas vêm só porque é a tardinha, você já joga esse cara na situação de, olha, isso não tem nenhuma importância. Isso. Então ele já não se esmera, por exemplo, num estudo profundo para fazer a tradução da melhor maneira possível para perfeita ou mais perfeita observação e entendimento de quem o ouve. E nutre mal aqueles que vão ali, porque ficam viciados até ir lá cochilar mesmo, porque não há nada de novo. Só que essa obra é toda nova, todos os dias essa obra é absolutamente nova. E olha, nós podemos garantir isso, que nós estudamos essas obras. Estudamos. Não é leitura, nós estudamos. E em estudando, nós conseguimos contato com essa realidade. Sem estudar, não adianta nem decorar versículo, porque isso não vai resolver. Não ajuda em nada. Parece que você é um grande intelectual, mas não entendeu nada. Não entendeu nada. Então é nesse caminho. Se a gente começar a brincar com isso assim, no dia a dia, lê uma páginazinha todo dia, mas lê mesmo. Lê e para, reflete. Quando a gente combina de fazer um programa como o de hoje, Jaime acionou, a gente fala, tá ok, sabe o que a gente faz? Vai estudar, relê e tal, pensa, anota. Aí, para quê? Por que faz isso antes? Para poder dormir, que à noite a gente pode ter essas oportunidades de maior elaboração. Então, isso não é brincadeira, isso aqui não é fácil, assim como ler um gibi. Não é. É uma fonte de vida que a gente pode aproveitar de forma maximizada. Mas é preciso querer. Pedir e obtereis. Mas faça para o céu te ajudar, né? Você sabe que eu tenho a impressão que, na intenção de popularizar o Evangelho, acabaram vulgarizando o Evangelho. Porque falar de Evangelho sem experiência de vida, falar de Evangelho como se fosse formalismo religioso ou falso moralismo, é preferível não falar. Porque isso não existe no Evangelho. Esse falso moralismo que querem criar para o religioso, e olha, ser religioso hoje em dia não está dando cacife, não. A gente está vendo aí a imprensa diariamente, né, a internet, em todos os lugares, os religiosos de todos os movimentos, né, apresentando dificuldades extremas. E não isentamos o movimento espírita disso. O movimento espírita é formado de seres humanos, como como são as outras religiões, né? E, Nilo, o que você teria para nos dizer, Nilo? Esse estudo é sempre rico, porque ele tem muitos desdobramentos, né? A gente vai estudando, cada tema desse, nossa, a gente pode abordar sobre isso aí. Então eu fico até tendo aqui que escolher qual que eu vou abordar aqui. É isso que você falou, né, Jaime? A doutrina espírita não preconiza comportamento. Isso pode, aquilo não pode. Não faz isso. Então, não fica dando conselho do isso é certo, isso é errado, faça isso, não faça aquilo. Não existe isso, né? Inclusive, o Busca e Achareis fala muito disso. Ele está falando da atitude de ação. Age, vá buscar, que você vai se deparar com as coisas à sua frente. Ele coloca aqui, nesse texto aqui, quando ele diz, né? Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Ele está falando de ação, de iniciativa, de ação. A gente percebe que existe ainda um peso muito grande, nós vamos aí lembrar a história da humanidade com relação ao papel da religião. Existe uma atitude que foi implantada, né, à custa de força, de
torturas e, né, amedrontamento das pessoas e pressão. É uma atitude passiva. As pessoas têm uma atitude passiva, como se Deus tivesse que prover tudo, como se eu tivesse que ficar à espera de uma permissão, de uma aprovação, de ser incluído naqueles eleitos, eles vão me escolher. Então, quer dizer, é uma visão passiva diante da vida, quando aqui está dizendo o contrário: busca e achareis, ponha-se em movimento, viva, procure, dê o seu melhor. Né? Isso aliado ao que Jesus também falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, se move, a montanha se moverá. Isso tudo ele está dando indicação de como deve ser a vida. Como deve ser a vida. Nós temos que agir, porque nós estamos criando o nosso futuro, estamos sedimentando o nosso futuro. E isso é muito importante a gente começar a entender, que a lei de causa e efeito é uma lei que funciona a nosso favor. Ela vem nos trazer o resultado de tudo que a gente faz. Por isso, busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É a lei de causa e efeito, que alguns leem aí como lei do retorno, lei da atração e tal, que é o que rege o universo. Mas a gente ainda fica com medo do tribunal que vai ter lá, do lado de lá, quando a gente desencarnar, vai ter aquela bancada cheia de espíritos evoluídos, né, para nos julgar, né, para determinar qual vai ser o nosso castigo. Então, assim, nós temos essa visão ainda muito passiva. E é preciso entender que a vida é dinâmica, a lei de causa e efeito está presente a cada segundo da nossa vida, do nosso pensamento. O tempo todo estamos determinando coisas. Não há aquele assim, tempo café com leite, não está valendo. Espera aí, para um instantinho, não está valendo. Não, tudo que a gente faz vale, conta o tempo todo. Então, vamos nos colocar em ação, né? Vamos colocar Jesus como farol que vai iluminar o caminho, mas vamos caminhar. Né? Vamos trabalhar, como diz aqui. Isso. Tem um momento aqui que eu acho importante, que é o seguinte: quando ele fala na busca da melhoria, né? É esse desejo que o impele o ser humano, né? A busca, onde que eu estou? Que o leva, o desejo incessante do melhor, é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva à descoberta, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Veja, numa época que nós encontramos um certo negacionismo, isso aqui é uma pérola, isso aqui é extraordinário, Kardec mostrando, porque o espiritismo anda de braços dados com a ciência. Para o espírita não pode haver negacionismo. Terraplanismo jamais, né? Mas a gente ainda vê isso. Bom, vamos continuar aqui. Mas com relação a isso, Nilo, eu acho que tudo isso ocorre porque nós temos medo de assumirmos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Nós só expressamos aquilo que copiamos dos outros. Ou que é aceito pelos outros, né? Ou que é aceito pelos outros e que é pensamento dos outros, ou que seja unanimidade, né? Isso. Infelizmente. Agora, ninguém assume, né? Às vezes, quando a gente não é capaz de dar valor moral, quando um rapaz ou uma moça se assume para os pais como gay. Gente, isso é se assumir, isso é dizer: eu estou aqui, eu estou presente, eu sou isso, sem falso moralismo. Fala, Arlindo. Inclusive, esse assumir-se aí não é falta de vergonha, não, viu? É ao contrário, é ter muito brio para assumir as posturas que tem que assumir. Isso, coragem, né? Coragem. Muita coragem, porque a pressão é muito grande. Não, e uma demonstração de confiança nos pais. Porque é onde eles achavam, ou
acham que vão encontrar acolhimento e que muitas vezes não encontram. Nós estamos precisando de muita mudança na nossa cabeça, sabe? Na nossa cabeça. É medo de assumir mesmo. É porque às vezes a gente vê tanta fragilidade em nós que a gente fala, Arlindo. Talvez nos caiba refletir como pais se nós temos que dar satisfação à sociedade ou primeiro à nossa família. Porque a sociedade ela só está bem quando a minha família está bem. Eu preciso me estabelecer aqui primeiro, dar suporte a esses meus filhos, a essa estrutura que eu tenho, para que isso se reflita positivamente na sociedade. Não é o contrário. Eu não trago isso de lá para cá. Eu vou contribuir com esse crescimento eu produzindo aqui. É aqui que eu tenho que ter o cara equilibrado. Se ele for equilibrado aqui, ele vai ser lá. Mas a gente inverte esse valor, é muito louco, para dar satisfação ao outro. Eu prefiro renegar o meu filho ou a minha filha para não sofrer a sanção da sociedade? Coisa maluca. Isso está tão complicado. E da religião também, né, Nilo? O Arlindo. A sanção da religião também, da sociedade, e infelizmente da religião, dos religiosos, né? Com certeza. Isso está indo tão longe que a gente vê hoje, assim, às vezes num lugar, numa loja, num restaurante, uma pessoa é maltratada ou sofre algum tipo de abuso, de ser atendido de uma forma errada, ou não ter aquilo pelo que pagou, tal, alguma coisa assim. Você vê a pessoa reclamar, ela ir buscar os seus direitos, as pessoas ficam olhando, barraqueiro, gente... as pessoas não podem mais destoar, não podem mais sair daquela normalidade, né? Porque é diferente, barraqueiro, é isso, gente. Justamente essa condição de poder questionar e exigir os seus direitos é o que está faltando para o brasileiro, né, de modo geral. Essas coisas, nós não estamos falando de política, mas nós estamos falando de uma condição... Veja, os povos que conquistaram um maior progresso social, maior avanço social, são aqueles que questionaram, que brigaram, que saíram às ruas, que se colocaram, se posicionaram. Porque sem isso, como que os direitos serão... né? Então, assim, é uma questão até da gente pensar na nossa vida, né? Como estamos conduzindo as nossas coisas. Nós estamos querendo viver para que o outro nos aprove, ou estamos querendo viver plenamente para a gente poder ser livre para escolher os nossos destinos, né? Ô, Nilo, nós estamos falando em cidadania. Cidadania. Nós somos, antes de sermos espíritas, nós somos cidadãos. Fazemos parte de uma sociedade e é preciso que nós, reconhecendo que temos direitos, mas também que temos obrigações para com essa sociedade. Sim, isso. Não é? E as duas coisas, não são só as obrigações. Isso. Agora, vamos continuar aqui. Diz Kardec ainda: mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta a civilização moral. Muito interessante, né? É o Arlindo agora, né? Veja, se todos os companheiros e companheiras que na atualidade, questionam tantas coisas, propõem leis absurdas, de pena de morte,
de redução da maioridade penal e todas essas baboseiras, como se fosse assim a grande descoberta das suas genialidades intelectuais, parassem para ler um trechinho, só um parágrafo. Olha só que material danado, nós estamos aqui, 1, 2, 3 parágrafos. 4º parágrafo. Pega esse parágrafo, dá para o sujeito sentar, olha só, sua lição de hoje vai ser estudar o dia inteiro, amanhã vai ser, eu vou te tomar a lição, para saber a quantas anda a sua compreensão disso. Por quê? A gente tem que dar um de novo. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Mas isso aqui seria interessante se a gente dissesse assim, olha, você que não é espírita, que não acredita na volta né? Mas eu prefiro falar com os espíritas. Porque quando a gente vê espírita pregando tantos absurdos, seja da execução de pessoas, tá? É preciso que esses espíritas revejam o espiritismo, porque tem alguma coisa absolutamente dissonante, em oposição frontal àquilo que isso aqui é a fala do codificador. Essa fala é de Allan Kardec. Então, quer dizer, tem alguma coisa tão mal compreendida que nós estamos esquecendo da pré-existência e da reexistência, porque todos nós estamos aqui nesse processo. E viremos outras vezes mais aqui e acolá, outros serão os mundos a nos receber por aí afora. E aí, como é que alguém pode dizer-se, ou dizendo-se espírita, assumir essas posturas públicas tão complexas, tão complicadas e estranhas ao que a doutrina propõe? E a questão aqui é, como é que pode espírita falar contra o espiritismo? Porque é exatamente isso que se tem feito na atualidade, em grande medida, por grandes nomes, por grandes figuras. Isso. Porque isso é bárbaro, que é barbarismo isso diante de um texto como esse que a gente está olhando em O Evangelho segundo o Espiritismo, numa reflexão feita por Allan Kardec. Então é muito complicado. A gente vai adiante disso. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, se houvesse essa sensação da vida, como supõem aqueles equivocados. Então, olha só, nós estamos nós temos nas mãos, eu estava vendo na programação televisão esses dias, Turmalina Paraíba, dizem que é uma das mais ricas, uma das mais caras pedras preciosas. Nós temos uma Turmalina Paraíba nas mãos e a gente não se dá o trabalho de olhar para o seu brilho, é de intenso brilho, é olhar para isso com vontade de ver, com olhos de ver, na busca, na procura. Porque a gente, quando olha isso aqui, a gente não olha para fazer bonito para os senhores que estão aí do outro lado nos acompanhando, não. A gente olha para ver, porque a gente precisa rever isso todo dia para descobrir mais coisas bonitas, para fortalecer o nosso coração, para a gente conseguir dar mais beleza para as pessoas, porque isso que está aqui é para nós, é para você e é para mim, é para o Jaime, é para o Nilo. Isso aqui é pedra preciosa, de brilho inapagável, é a tal da pedra do diamante sem jaça. E a gente joga fora. É preciso que reveja isso. Vocês em casa, depois, amanhã, voltem a esse textinho, lê isso devagar, lê meio devagarinho, depois volta a ler, e vai vendo que reflexões lhe surgem. Lê e olha para a sua vida, olha para o seu dia a dia, para ver onde é que isso chega no seu coração, para além do intelecto. A gente é genial, eu sei que todos nós somos gênios intelectivos, mas para ver onde é que isso chega depois disso. Porque isso não é para enfeitar papel. Isso também não é para a gente dizer, aleluia, salve Jesus, salve Kardec, fora da caridade não há salvação. Isso é tudo bonito. Mas nós precisamos disso aqui ecoando, fazendo revoluções na interioridade da gente. Senão não tem graça nenhuma, não faz nenhuma diferença, não deixa de ser nada mais do que palavras bonitas. Mas como tais, de modo geral, incompreensíveis, que palavra bonita nem sempre é compreensível. Então é para olhar com olhos de ver, busca para achar, mas busca mesmo. Isso nos alimenta, de verdade. Eu acho que você falou em pedra preciosa, realmente, às vezes eu penso nessa pedra preciosa que é a doutrina,
que nós, do movimento espírita, não conduzimos, não fomos capazes, né, de dar o trato que ela merece, e por isso tantas dissensões no próprio movimento espírita, né, tantas incompreensões, porque, no meu entendimento, o espiritismo é uma nova leitura da vida e da religião. Quem quiser traduzir o espiritismo pelo moralismo e pelo formalismo religioso, não vai entender nada. Vai repetir a tradição religiosa, que muitos que praticaram aquela tradição hoje já estão até se modificando. Quer dizer, então, preocupa essa questão, né? Bom, mas vamos continuar aqui no item 3. Eu Fala. poderia fazer um comentário? Tranquilo. Sobre o que você falou, realmente, a doutrina espírita, ela é atemporal. Ela os espíritos nos deram aqui o entendimento, a chave para o entendimento, afinal de contas, o que é isso tudo que a gente vive, que sempre existiu, a humanidade, a existência, a vida, ela vem explicar o que é isso. Então, né, eu acho que, eu concordo com você, Jaime, quando a gente percebe que as pessoas talvez não estejam alcançando a profundidade do que a doutrina espírita vem trazendo como mudança de entendimento da vida, da religião, do nosso papel com a nossa própria vida. Eu acho que não que eu já tenha conseguido chegar lá, mas a gente está num caminho assim que a gente vai se aprofundando e vai vendo que cada vez mais a gente vai encontrando lições, e a cada lição ela vai em vários níveis, a gente pode entender aquilo em vários níveis, tem profundidades diferentes de alcance, é muito rica. Quando eu falo aqui, assim, eu acredito que a gente vai tendo uma compreensão de Deus. A nossa compreensão de Deus vai se aprimorando à medida que a gente vai evoluindo. A gente vê na história da humanidade o que era Deus para aqueles povos lá atrás, né? Sacrificavam pessoas, né? Ou era o Deus da guerra, era o Deus vingativo, punitivo, né? E assim, eu acho que então estamos no momento que podemos começar a mudar a nossa ideia de Deus, né? O conceito que a gente traz de Deus, né? Interessante que ele fala assim, a alma voltando ao contrário, com o seu progresso realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Eu acredito que nós ainda estejamos vivendo a civilização material, que ela é regida pelos interesses imediatos, pelos interesses da satisfação dos prazeres puramente de ego. A vaidade, o orgulho, é ter dinheiro, é ter posição social, é ter o prazer da matéria. Então, acho que nós ainda estamos vivendo talvez os últimos momentos, últimos aí que eu digo é que estamos em transição para o planeta regenerado, né? Uma civilização material. Então, é para a gente começar a pensar o que a gente quer da nossa vida, afinal, o que estamos fazendo aqui? Queremos chegar à civilização moral, que será regida pelos valores morais verdadeiros, né? Os valores do espírito, da vida eterna, e não do moralismo, né? Mas a civilização moral, que eu acredito que começará o início com a Terra do planeta quando estiver regenerado, né? Eu já passo para o Arlindo, mas veja bem, Nilo, eu gosto muito de frisar isso que você frisou, não moralismo. Porque quando o Espiritismo fala em moral, não está falando no modo da pessoa se vestir, não. Não está falando nesse formalismo religioso que criou certas regras para o homem e a mulher religiosa. Que isso? Que isso? Uma diferença muito grande, né? Muito grande, a ponto, veja bem, no movimento espírita ter havido uma coisa que chegou a ser absurda, mas que eu assisti. Eu estou dizendo porque eu assisti. Eu fui uma vez num evento social de uma casa espírita, social, mas isso tem muito tempo. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos.
Eu fui num evento, numa casa espírita, num evento social e artístico, né? Havia uma senhora tocando piano, muito bonito, aliás. Mas você sabe como é que se não podia se bater palma. Sabe como é que tinha que fazer? Olha, eu nunca... É assim, ó. Você gostou? Fica assim, ó. Assim. Se você gostou mais ou menos, é só uma mão. Se gostou muito, as duas mãos. Eu falei, gente, peraí. Nós estamos mudando o comportamento social. Olha, Nilo, isso eu assisti. Eu e Mariana assistimos. Quer dizer, porque a palma, dizem eles, que a palma cria uma vibração ruim no ambiente. Que isso? O que cria vibração ruim no ambiente são pensamentos ruins, sentimentos ruins, moralismo e coisas desse gênero. Não é isso? Existe uma confusão, né, Jaime? Só para terminar ali esse ganchinho que você deu, se o senhor Arlindo me permitir, porque também existe uma confusão. As pessoas, quando a gente fala em moral, vida espiritual, civilização espiritual, não quer dizer que não vai haver espaço ou não teremos ainda necessidade das coisas materiais, não é isso. Mas é inadmissível uma pessoa morar numa casa que custa sei lá quantos milhões de dólares e ali perto uma criança passando fome. É disso que nós estamos falando. É uma civilização espiritual, moral, uma civilização moral. Ou seja, os bens e os recursos do planeta, já que todos dependemos dele, sejam melhor distribuídos, para que não haja essa disparidade tão grande. É isso que a gente se refere quando fala uma civilização moral. Não estamos falando de moralismo, todo mundo bonzinho, desculpe, meu irmão, pisei no seu pé, dá licença. Não é isso. É você poder usar melhor os recursos materiais e saber o lugar das coisas. Você vai usar as coisas e não acumular as coisas para faltar para o outro. Isso. Então, nós estamos falando desses princípios da vida básicos, né? Isso aí é evangélico, está no Evangelho. Mas isso aí é comunismo, né? Hein? Aí é comunismo. Né? Pois é. Aí eu lembro aquele Dom Helder Câmara, né? Padre Helder Câmara, no final, que ele abdicou a todos os títulos da igreja, que eu admirei muito e continuo admirando, né? E ele dizia: quando eu procuro recolher alimentos, ajuda para os que estão passando fome, me chamam, dizem que eu estou praticando o evangelho. Mas quando eu pergunto por que eles estão passando fome, me chamam de comunista. É isso aí. Fala, Arlindo. Coitado do Arlindo. É só para lembrar de um detalhe também nessa questão, quando se fala da barbárie, né? Que hoje em dia o pessoal diz assim, vamos acabar com essa barbárie. Olha, a barbárie não termina com a execução de pessoas. Ao contrário, isso. A execução de pessoas é característica da barbárie. Isso. Então não dá para usar esse argumento para melhorar a vida da pessoa. Muito bom isso, muito bom, Arlindo. Valeu mesmo. Bom, continuando agora, porque daqui a pouco nós estamos aí com... Bom, no item 3, diz Kardec, se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terás o mérito delas e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Vamos lá, Arlindo. É Nilo? Acho que era Nilo. É Nilo. Bom, isso tem muito aqui do que a gente já falou, né? Que o trabalho é uma necessidade da situação de estar encarnado. É inevitável. A vida na matéria requer trabalho. Né, para que as coisas aconteçam, a gente tem que trabalhar.
É isso. Eu acho que a gente ainda precisa, como o Arlindo estava dizendo, a gente entender melhor essa questão do trabalho na nossa vida como sendo o caminho que vai nos colocar em contato com as experiências uns com os outros, e é nesse entrechoque que nós vamos evoluindo, aprendendo o que é importante na vida de relação com os nossos irmãos, né? Isso a gente deve encarar como sendo assim, a escola. É a escola que estamos inseridos, né? Mas entendendo também que isso é provisório, isso tem um tempo de duração. A vida verdadeira não é aqui, não é de sofrimento, mas aqui é um campo onde nós temos que usar a vontade, temos que usar a decisão, temos que usar a escolha, temos que agir, fazer, nos posicionar, nos colocar, realizar o nosso trabalho, a gente dizer o que veio. E é por aí o nosso caminho. E a doutrina espírita vem clarear isso tudo, veio clarear esse entendimento. Né? E não termos vergonha nem medo de nos mostrar quais realmente somos. Não é, Nilo? Exato. Agora, Nilo, eu vou buscar na questão 573 de O Livro dos Espíritos. Quem certa feita me chamou a atenção sobre essa questão foi a Doris Madeira Gandres, grande amiga nossa e do Redenção. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A nossa, aqui encarnados. Resposta: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Não é só ficar rezando para que tudo mude, não. É ajudar por meios diretos e materiais. Isso é doutrina espírita. Isso não é opinião de determinado espírito, numa obra romanceada, não. Isso é doutrina. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem uma missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Acho interessante quando ele diz que instruir os homens, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Não é ficar só rezando, né? Eu acho muito importante isso, mas continua, Nilo. Eu acho que é isso, eu terminei. Pode, Arlindo? Você... Arlindo. Eu queria que a gente pensasse um pouco nessa questão do trabalho, porque nós temos um problema sério com o trabalho na história da humanidade, não é? Primeiro que eu acho que houve um problema de tradução no entendimento, né, daquela alegoria antiga. Então, ganharás o teu pão com o suor do teu trabalho. Aí isso tudo criou uma confusão, eu acho, na cabeça das pessoas, e não conseguiram entender, né? O trabalho é uma necessidade do espírito. Como espíritos, nós necessitamos do trabalho. Isso é de tal maneira relevante que talvez por isso eu tenha chamado a atenção lá no início da nossa conversa, da questão, mesmo aquele que não gosta de trabalho, inventa tanta coisa e não percebe que está trabalhando. Nós somos forçados, o trabalho é parte obrigatória, é essencial para o nosso avanço. E como ninguém pode deixar de avançar, a gente corre para lá, corre para cá, se esconde dali, mas tem que trabalhar. Não tem jeito. Mesmo que você... Vou ficar na ociosidade. Vou ficar como? Já está você elaborando como é que você vai não fazer nada. Eu vou me usar do fulano, eu vou me... Então você começa a articular coisas que significam apenas uma coisa: trabalho. Sem trabalho, até para ficar à toa você não tem chance. Não conheço ninguém que fique deitado na rede sem fazer nada, sem pensar em coisa alguma. Assim, não dá, não tem como. Então o trabalho é lei da natureza. O trabalho não é imposição de Deus como castigo, porque foi isso que se propagou.
né? As igrejas ajudaram nisso, a grande igreja católica ajudou nisso, né? Então, ficou muito complicado. Trabalhar era ruim, né? Trabalhar coisa de gente não de bicho, né? Porque escravo não era gente, né? O escravizado não era gente. Então, você vê só que dificuldade se criou para a compreensão de uma coisa tão simples. O homem sem trabalho não existe. Ele se impede de avançar, ele não se reconhece. Você vê que até o cantor popular veio e disse isso: o homem se humilha, se castra no seu sonho, o seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. Sem trabalho, o sujeito não consegue Gonzaguinha. gerar. Pois é. Então a gente tem que tirar esse fantasma do trabalho. O trabalho é bom. Isso mesmo. Talvez as condições de trabalho que não tenham sido boas até agora para os trabalhadores, né? Mas trabalho é bom. E vem Confúcio e coloca assim, Confúcio, né? Ele vem e diz assim: na vida procure fazer o que te dá prazer, o que você gosta, porque aí você nunca precisará trabalhar. Quer dizer, isso é uma alegoria, né? Que a pessoa que vê sentido naquilo que faz, aquilo com que trabalha, que entende a importância, o sentido daquilo, não vê o trabalho como algo ruim, como algo, uma obrigação, algo chato. Não. É claro que a gente tem as distorções aí, né? Existem as condições de trabalho que são exploradoras, que são difíceis mesmo. Isso existe, claro. Mas podemos pensar nisso, mas ninguém está impedido de tentar melhorar suas condições, né? De buscar uma saída daquilo, de lutar para mudar aquela realidade dele, né? E nós estamos aqui, Nilo, para trabalharmos o nosso progresso individual e também o progresso coletivo, ajudando a mudar as leis do trabalho. Cada um dentro das suas possibilidades, participar desse contexto, né? Fazer diferença. Nós estamos aqui como cidadãos para isso. É como diz a questão 573, mudar as instituições, mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa, para realizar, né? Não é ficar, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Faça a sua parte, né? Que tudo se resolverá. Mas o tema, né, afinal de contas, é um tema que a gente ficaria aqui muito tempo discutindo. E a gente vai ter outras oportunidades de voltar a esse tema, como a tantos outros, né? Porque muitas vezes nós vamos ter que repetir temas no Caminhando Juntos por necessidade nossa e por necessidade das pessoas. Porque a repetição nos ajuda, às vezes, a entender no momento atual o que não fomos capazes de entender há semanas, há meses, há anos atrás, quando nos falaram sobre o assunto. E é por isso que a repetição, desde que não seja monótona, né? Desde que não seja aquela palavra vazia, mas aquela palavra cheia, né? De experiência. Né? Hein? Uma revisão do tema. Isso aí. Então, nós vamos encerrando. Jaime, você me permitiria? Eu acho uma pena que vinha agora no item 4 uma coisa que eu considero aqui dentro desse tema tão importante. Então vamos lá. Eu posso aqui, o finalzinho do item 4 diz: não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, eu acho isso aqui, diante do que a gente está estudando, coloca assim tão claro que nós temos que fazer o nosso papel, nós estamos no comando do nosso barquinho. Quando a gente eu tenho uma alegoria que eu costumo fazer, que cada um quando nasce recebe um barquinho, está lá ancorado no porto. Você tem que pegar o seu barquinho e ir para o mar. Vai para o mar, faz o que você achar melhor, a gente tem que navegar, a gente tem essa ideia, essa imagem do navegador, de navegar. É muito interessante, porque o barco anda com as condições do tempo, do mar,
da competência de quem está comandando o barco, né? O veleiro, o barco à vela. É muito bacana isso. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente se põe em movimento, tem um ditado que diz, né? O universo conspira a seu favor. É a lei de causa e efeito agindo. Então, a gente tem que se colocar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que agir. Não importa se vamos errar, tropeçar, não importa. Quando a gente tem boa intenção, a gente pede desculpa e segue. Não tem que ter medo dos erros. O problema nosso é que a gente tem muito orgulho, a gente não quer errar, não quer ter que pedir desculpa para alguém. Tem gente que às vezes tropeça no pé de alguém, finge que não viu, porque não sabe como agir, não sabe pedir desculpas, não sabe, me desculpa, machucou, posso fazer alguma coisa? Tá, então me desculpe. Não, tudo bem, tá, então tá bom, fica com Deus, tchau, e segue em frente. Né? O nosso problema é a gente não se entender com os nossos pares. Esse temor, você falou, né? Esse temor que nós trazemos, eu digo nós porque a gente ainda tem esses temores, Sim, a gente está avaliando para começar a se libertar desses temores, que quando a gente se liberta do temor de viver realmente, né? E não viver segundo o que os outros dizem ou propõem para a nossa vida, até a própria religião. Porque Kardec fala que o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Então, a educação no espiritismo não vem de fora, é de dentro para fora. Não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, eu acho que à medida em que a gente começa a assumir isso, muita coisa começa a mudar. O que não é muito fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil, né, Arlindo? De jeito nenhum, não é fácil mesmo. Mas, como o Nilo lembrou muito bem, eu gosto muito dessa imagem do barco, eu não tinha como deixar de lembrar do Alain, né? A gente tem que vai, enfrenta as tormentas de além-mar, vai, porque senão a gente ficar parado no porto não vai resolver. Ancorado, o barco não produz, não corta ondas. A gente precisa avançar com coragem, ou com medo, mas vá com medo mesmo, é preciso ir. Mas, Arlindo, veja, quantos de nós já escutamos essa música, essa canção belíssima, e passou. É uma canção bonita, uma melodia bonita, muito bonito, muito religioso, mas não sai, não tem atitude da nossa parte. Falta-nos atitude, a meu ver. E nós vamos encerrando. Eu passo aí ao Nilo para se despedir e fazer as suas considerações finais e se despedir, né? O gostoso disso é que, de alguma forma, a gente revive a nossa existência no Redenção, né? Isso, a nossa presença, aquela convivência, né? Esse Caminhando Juntos ajuda muito a gente a matar saudades, né? É verdade, é verdade. É do aconchego. É isso aí. É isso aí. É tão bom, né? Mas, bem, essa lição, para mim, o Busca e Acharás, fala exatamente disso, que a gente tem que ter uma atitude ativa em relação à vida e não passiva. Eu acho que nós temos que fugir da passividade, aquele medo de levar bronca, medo de ir para o inferno, medo de fazer alguma coisa errada, esperando que alguém nos aprove. Para mim, isso fica muito claro. Não há garantias na vida. Ninguém está garantido, mesmo porque a gente não sabe em que momento seremos chamados de volta para o plano espiritual. Não há garantias. Por isso não adianta a gente querer ficar seguro, achando que eu estou bem porque eu estou fazendo tudo certo. Isso não existe. Temos que fazer o que acreditamos que é o melhor. Se estivermos enganados, olha, me desculpe e vamos mudar o rumo para lá, tocar o barquinho agora, vamos mudar aqui a bússola para o outro lado. Ok, vamos continuar com a boa intenção. O problema é a segunda intenção. Por isso que Jesus criticava os hipócritas. A pessoa que erra, mas com
como Saulo, né, era convicto, e agia com honestidade a sua crença. É isso que importa, é a gente fazer o que a gente acredita que é o melhor e tudo dá certo. Isso aí. Tem lá, né, a fé, vamos ter fé, vamos confiar que o melhor será colocado para nós, o melhor diante do que precisamos, como o Arlindo bem colocou, não o que queremos. Se a gente tivesse tudo o que a gente quer, nós estaremos perdidos por aí, desviados do bom caminho, Não há estaríamos dúvida. lá na ociosidade, sei lá. Mas é isso, é confiar nisso, é o busca e acharás, vamos agir, vamos nos colocar, que a vida corresponde. Isso. Arlindo, as considerações finais e as suas despedidas. Buscar e achar. Interessante. Busque, mas busque mesmo, vocês que não são espíritas, mas mais ainda, vocês que são espíritas, busquem. Porque assim, espírita pode ter alguma questão sexual não bem resolvida, encara, olha de frente, procura o auxílio de especialista, vá ao médico, vá ao psiquiatra, vá ao psicólogo. Espírita também pode ter suas taras. E a gente finge que não tem, a gente se esconde. Eu sou um homem santo. Não vai dar, porque assim você não está buscando. Se não buscar, você não vai achar. Mas se buscar, você vai encontrar e encontrar caminhos para poder se equilibrar. Quem busca quer encontrar saídas. Quem busca quer encontrar soluções. Mas é preciso buscar. Mas eu vou voltar lá para longe. Homem, conhece-te a ti mesmo. Tenha coragem, porque sem coragem de autoconhecer-se, não terá coragem para buscar. E aí a gente vai ficar buscando pela beirada. Não vai encontrar nunca, porque se eu não me achar, eu não vou conseguir encontrar nada daqui para fora. Nós precisamos ter coragem. É preciso ter coragem. Eu sei que é difícil, gente. Eu também sou um homem. Ser humano normal como todo mundo. Os dois companheiros que estão aqui também. Então, olha só, se não buscar, não vai conseguir encontrar. Vai ficar fingindo que está tudo bem. Quando a gente volta para o lado de lá, dizem que é tudo mais verdadeiro. Então complica. Porque eu não vou conseguir me esconder em lugar nenhum. A minha hipocrisia não vai me proteger. Isso vai ser um horror. Então vamos brincar de saber agora. Vamos brincar de jogo da verdade agora, aqui e agora, nesse presente. Para a gente ficar leve e tranquilo. Viu? Muita paz, um beijo no coração de todos vocês. E olha, pensem bem, reveja esse texto. Olhem para o Evangelho como ele deve ser. É garimpando. Todo dia pega a pedra e trabalha. Sabe aquele cara que lapida a pedra preciosa? Somos nós. Cada um tem que pegar a sua joia e lapidar. Só você pode fazer, eu não posso por você, só posso fazer com a minha. Então vamos levar isso a sério. Um beijo, meus amigos, uma boa noite, muita paz. Chega de carregar peso indevido por temor, né? As costas não aguentam. E aí a gente entra em parafuso. Porque está carregando indevidamente peso por temor da vida. Porque aprendeu até a temer a Deus e não a amá-lo. Não é? Bom, meus amigos, ô Nilo, a companhia do Nilo, a companhia do Arlindo, muito obrigado a vocês dois, amigos. Eu agradeço muito, Jaime, a oportunidade, Arlindo, foi muito bom essa noite. Uma boa noite a todos que nos assistem. Foi um grande prazer. Muito bom estar aqui, né? A companhia de vocês me alegra e me dá mais prazer de ser espírita. Que bom ter vocês como amigos e companheiros do Redenção. E meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto e muita paz para seus corações. E que essa paz possa transcender ao seu coração na medida em que você busque a realizá-la à sua volta. Que Deus nos acolha no seu amor.